Hoje nós estamos aqui para falar sobre a felicidade a dois. O que é a felicidade a dois? Aliás, essa vai ser uma série de vídeos a respeito disso, para a gente entender exatamente o que é a felicidade a dois. No vídeo anterior, que vai aparecer aqui no card, a gente falou sobre o que não é a felicidade a dois, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da liberdade. Só existe felicidade a dois em um relacionamento onde possa haver liberdade. Bom, vamos pensar um pouco sobre liberdade. Existe liberdade absoluta no mundo? Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando de liberdade, liberdade. A ideia que geralmente vem à cabeça, né, quando a gente pensa em liberdade é: eu sou livre para fazer o que me der na telha. Eu sou livre para realizar tudo o que eu quiser. Mas existe essa liberdade, na sua opinião? Eu acredito que você possa fazer tudo, mas tudo tem consequências. Não confunda liberdade com libertinagem, né, como dizem. Então, para tudo tem a sua consequência. Você pode sair pelado na rua, sair correndo, mas você pode ser preso por pudor, né? Então, depende de qual liberdade a gente está falando. Tá. E aí, também um outro conceito bastante difundido na sociedade é que casamento é igual a prisão, né? É aquela ideia de que a partir do momento em que eu me casar, eu vou me tornar uma pessoa absolutamente diminuída, reprimida. O que eu quero fazer nunca vai ser possível fazer, que é o oposto desse conceito de liberdade do tipo eu posso fazer tudo. Ou seja, se por um lado eu posso fazer tudo, né? Por outro lado, eu não posso fazer nada. Então, eu gosto de jogar futebol com os meus amigos, eu não vou poder nunca jogar futebol porque estou casado. Tem alguns que até falam que a partir do momento que você casar, acabou o sexo. Então eu gosto de sexo, quando eu sou solteiro, eu tenho sexo com quem eu quiser. A partir do momento em que eu caso, acabou o sexo. A não ser que eu consiga fazer algum tipo de barganha, ofereça algo para o outro e o outro me oferece isso em troca. Então veja, nós estamos lidando, quando a gente fala de felicidade a dois, com essas duas ideias sobre liberdade, aprisionamento, casamento, solteirice. Então, a gente precisa se atentar e realmente debruçar sobre esse tema para a gente entender o que é a verdadeira felicidade a dois nas questões de liberdade. Eu já tive muitos sonhos em que eu estava voando, por exemplo, com liberdade, ou que eu pulava de um prédio ao outro, eu tinha essa capacidade de pular como se fosse o Homem-Aranha, né? E dá aquela sensação de liberdade gostosa, porque desafia, né, as leis da natureza. Então eu acho que no fundo, todo mundo deseja a liberdade. Todo mundo deseja viver uma vida livre. Agora, neste mundo, nesta vida, como o meu amor bem disse, não existe liberdade sem consequências. Então, toda liberdade, para ser liberdade, ela precisa ser responsável. Ela precisa levar em consideração o todo. Eu tenho liberdade de ligar o som aqui em casa, mas se eu ligar esse som numa altura tal, num volume tal, que o meu vizinho se sinta incomodado, então eu estou usando mal a minha liberdade. Entende? Eu posso, obviamente, né, gostar de videogame, jogar videogame. Mas se isso atrapalha o meu relacionamento, o meu trabalho, se isso atrapalha as outras áreas importantes da minha vida, com certeza essa liberdade está sendo mal utilizada. Ao mesmo tempo que se eu nunca jogar videogame ou eu nunca ouvir o meu som, isso também vai representar uma prisão, uma diminuição de quem eu sou como pessoa. Então, vamos juntos nesse papo sobre liberdade, né? Você pode dar a sua opinião aqui nos comentários, concordo, discordo, eu vivo uma vida livre no meu casamento, não vivo uma vida livre, esse aspecto da liberdade eu não consigo provar no meu relacionamento, e nós vamos tentar também dar
exemplos práticos da nossa vida sobre a liberdade que é própria da felicidade a dois. Então, em primeiro lugar, qual é a liberdade que você prova dentro de um relacionamento saudável? A liberdade de ser quem você é. Sim. Vamos pensar, me ajuda a pensar sobre isso, meu amor. Sim, porque esse foi um dos motivos que me fez me apaixonar por ele, porque desde o começo eu sempre fui eu mesma, né, com os meus defeitos, com os meus sonhos. Então esse foi um dos motivos para eu escolher namorar com ele, porque se eu tivesse que ser um personagem, uma pessoa totalmente diferente para me relacionar, já não daria certo, porque lá na frente as máscaras iriam cair, né? E essa é a liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser, sonhar o que a gente quiser, e ele também vai sonhar junto comigo. Ele vai acreditar no que eu falo, ele vai acreditar nos meus sonhos e vai me ajudar de alguma forma a realizar aquilo, né, meu amor? E daí também, verdade, e entra também o fato de que muitas pessoas, quando entram dentro de um relacionamento, tentam ficar se encaixando nas expectativas do outro. Então a pessoa, ela quer se vestir de uma forma que o outro se agrade. Ela quer falar de uma forma que o outro se agrade. Então a pessoa começa a criar realmente um personagem, uma pessoa que não é ela, e é como se ela se vestisse com muitas roupas que não tem nada a ver com a personalidade dela, o jeito dela de dar risada. Ela vai se moldando completamente para atender às necessidades e às expectativas do outro. E isso não é liberdade. Isso não é viver uma vida plena de liberdade. Isso vai acabar mal, o seu relacionamento não vai vingar, não vai prosperar. Por quê? Porque a médio e longo prazo você vai se sentir sufocado. Você vai sentir que você está sendo uma pessoa diferente. Daí acontece muito isso, né? De você começar um relacionamento, ele gostar de você do jeito que você é, ou ela gostar de você do jeito que você é. Mas com o passar do tempo, você já não pode se vestir com a roupa que você sempre se vestiu. Você não pode dar risada da mesma maneira que você dava risada, você não pode ser gentil com o garçom, você não pode ter amigas ou ter amigos fora do relacionamento, tudo tem que girar dentro do relacionamento, e daqui a pouco você vai percebendo que você não pode mais ser quem você é. É como se o outro ignorasse sua história, seu jeito, seu gosto, sua maneira de ser, e se você não tomar cuidado, você vai se moldando tanto, que você se perde de si mesmo, você se perde da própria identidade, né? Sim, e aí quando consegue sair desse relacionamento, parece que você consegue respirar, porque naquele relacionamento você tá com aquele peso, você não pode ser você tem que pisar em ovos para falar com o outro, e vai cansando de uma forma que você vai morrendo por dentro. E aí quando sai desse relacionamento parece que você voa. Até a outra pessoa fala, nossa, como você tá diferente, você tá com um brilho nos olhos, você tá com a pele melhor. E as outras pessoas percebem isso, porque a gente é feito de energia, a gente é feito do nosso espírito mesmo, né? E quando isso nos traz tristeza, a gente fica mesmo totalmente diferente, um semblante diferente, e a outra pessoa percebe, fala, nossa, ela era tão espontânea, essa pessoa era tão legal, gente fina, agora ela não fala mais com os outros, ela não é mais espontânea, ela não dá aquela risada gostosa. Então tome cuidado com quem você vai se relacionar. Sim. E aí entra outra coisa também, ainda dentro desse primeiro ponto, que é o seguinte, quando você é livre para ser quem você é, você consegue explorar os seus potenciais, você consegue evoluir com o passar do tempo. Agora, quando você é podado na sua personalidade, em quem você é, você vai estagnar, você vai parar de crescer, você vai parar de avançar, porque se você não pode ser quem você é, como é que você vai melhorar aquilo que você tem? Como é que você vai explorar os seus potenciais?
Como é que você vai se tornar uma pessoa ainda mais madura? Então, é um tipo de relacionamento que parece realmente um cativeiro. Então, sim, o respeito à liberdade do outro ser, quem ele é, isso é chave para um relacionamento. Isso é essencial. Não existe felicidade a dois se não houver esse respeito. Pode ser que eu não goste do outro, né, na sua totalidade, pode ser, faz parte, né, você ama o outro, mas tem aspectos da personalidade dele que você não curte tanto. Então, ao invés de moldá-lo, eu preciso aprender a respeitá-lo. Essa que é a questão, tá? Eu não sou muito fã do fato de que o Rodrigo ele é melancólico, ele é muito sensível, porque os relacionamentos que eu tive antes, as pessoas não eram como ele era. Pode ser que uma pessoa olhe para a sua sensibilidade e diga, eu não gosto muito disso. Mas se faz parte do ser do outro, de quem o outro é, isso tem que ser respeitado, porque faz parte da natureza do outro. Isso não quer dizer que o outro não possa evoluir, crescer, ser uma pessoa melhor, que lida melhor com seus sentimentos. Então existe aí um universo de possibilidades de evolução pessoal. Nós não estamos entrando nisso, mas o fato é, a gente sempre parte do ponto de que o outro tem que ser livre para ser quem ele é. E mudanças que possam acontecer com o passar do tempo, essas mudanças precisam ter como ponto de partida a liberdade. Então, por exemplo, às vezes o meu amor pode fazer alguma coisa de uma determinada maneira que eu não goste, que eu não curta, e eu acho que vale a pena, de repente, tratar desse assunto. Eu vou tratar desse assunto com ela, olha, eu não gosto muito disso, etc e tal. Ela tem a liberdade de dizer, olha, eu vou tentar me moldar nessa direção, eu vou tentar mudar isso, ou ela tem a liberdade de dizer, amor, eu sempre fui assim, sempre gostei de ser assim, então, nesse caso, eu tenho que aceitar as coisas como elas são, e eu me adaptar a ela, visto que ela deu um sinal claro de que esse é um assunto inegociável para ela. Ela não vai mudar, porque aquilo, ela tem as razões dela, e ela pode apresentar as razões dela, etc e tal. Ou ela pode, de maneira livre, dizer, caramba, não foi legal, eu vou tentar mudar isso daqui para frente. Então, essa liberdade, ela precisa ter no relacionamento, né? Sim, sim. E essa liberdade de você conversar com outro é tão gostosa assim, sabe? E antes eu não tinha isso nos meus relacionamentos e eu achava normal. Então tome cuidado com isso, de você achar normal o que não é para achar normal. Então suba sua régua mesmo, converse com seu parceiro a respeito disso, de você ter liberdade de conversar com ele e ele também ter essa empatia de aceitar também as suas opiniões. Sim, é verdade. A segunda liberdade que faz parte da felicidade a dois é a liberdade para permanecer no relacionamento e a liberdade de ir embora. Se não houver essa liberdade, você não está dentro de um relacionamento de amor, você está dentro de uma prisão, de um ambiente de manipulação. Tá? Então, você é livre para ir embora, você é livre para não querer esse relacionamento. Você não é obrigado ou obrigada a permanecer aí onde você está. Mas Rodrigo, eu tenho uma aliança no dedo, eu tenho que ficar. Você não tem que ficar, porque não existe amor onde não há liberdade. Sabe aquela coisa de que se eu colocar um passarinho numa gaiola, não quer dizer que esse passarinho me ama. Por quê? Porque ele não tem liberdade de voltar. Ele não tem liberdade de ir embora. Agora, se a gaiola estiver aberta e esse passarinho ir para longe e de repente sentir falta, quiser, desejar voltar para cá, para perto, por uma escolha pessoal, vamos imaginar que o passarinho tivesse escolha pessoal, tivesse os sentimentos humanos, etc e tal, Então aí sim o amor seria verdadeiro, porque ele pode ir embora, mas escolheu ficar. E dentro de um relacionamento saudável é assim. A Flávia, o meu amor, ela pode ir embora a qualquer momento.
ela pode escolher não estar comigo. Ela não precisa necessariamente estar comigo para sempre se ela não quiser. E ela precisa saber que essa liberdade é dela, é intransferível, ela é proprietária dessa liberdade. De tal maneira que não importa se a gente tem 1, 2, 3, 5 filhos, não importa se a gente tem esse ou aquele patrimônio, não importa se a gente tem tantos anos de casado, se ela não se sente bem, não se sente confortável, não se sente no lugar que ela deveria estar, ela não tem que ficar no relacionamento por questões externas ou estéticas ou por causa da opinião de A, B ou C. Ela pode sim chegar, conversar e dizer: amor, não faz sentido para mim o nosso relacionamento. Eu não me enxergo mais no seu mundo, eu não me enxergo mais ao seu lado, as suas coisas não têm mais a ver com as minhas coisas, eu não percebo que esse relacionamento tem futuro. E ela tem essa liberdade de sair, né? Sim, e a partir do momento que você tem essa liberdade, parece que o relacionamento fica até mais brando, mais leve. Porque você sabe que você não é obrigada a nada. Você está ali pelo seu amor e você está ali pela sua decisão de amar. Então isso é tão bonito, né? É tão poético, porque quem ama deixa ir, dizem os poetas, né? E realmente, se a outra pessoa não quiser ficar com você, por que você quer ficar com essa pessoa? Não adianta, o amor tem que ser recíproco. É verdade. Uma vez um amigo me procurou e disse, meio desesperado: Rodrigo, a minha esposa ameaçou ir embora, dizendo que não faz mais sentido para ela estar ao meu lado. E ele, de uma maneira muito sincera, sabe, é um amigo muito querido, ele disse: o que eu faço? E eu disse exatamente isso para ele: deixa ela ir. Porque se ela não quer ficar com você, se ela não vê mais sentido nesse relacionamento, o seu papel não é convencê-la de ficar. Mas olha o que construímos, olha o quanto de tempo nós temos juntos. Não. Se ela decidiu não estar mais com você, essas argumentações, esses motivos, eles não são suficientes para manter um relacionamento saudável vivo. Razões externas, né, igual naqueles países onde há casamentos arranjados. Olha, mas a minha família decidiu que eu teria que casar com a sua família, né? Ou questões financeiras: mas se a gente se separar, nós vamos ficar mais pobres, a gente vai perder a qualidade de vida que a gente tem, porque a gente vai ter que dividir tudo no meio. Ou então, aquela razão, né, dos filhos: olha, mas o que os nossos filhos vão achar? Como que eles vão se sentir diante da nossa separação? Nenhuma dessas coisas externas são capazes de manter um relacionamento de maneira saudável. Sim. Porque o vínculo precisa ser realmente o amor. Então o outro tem que ter liberdade para ir, tem que ter liberdade para voltar, tem que ter liberdade para estar e para não estar. E liberdade para ser também, né? Exatamente, que é o que a gente falou no primeiro ponto. Então, felicidade a dois é igual a liberdade. Liberdade para ser quem você é, liberdade para estar ou não estar dentro do relacionamento. Sim. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que não conseguem dizer adeus a um relacionamento simplesmente porque não gostam de lidar com a ideia da solidão ou de estarem sozinhos. Isso também é um tipo de aprisionamento. Se você é uma pessoa carente a tal ponto que você não consegue não estar no relacionamento, mas não é por causa do outro, por causa da personalidade do outro, por causa do vínculo de amor entre vocês, mas porque você não consegue lidar com a ideia da solidão, ou seja, isso parece um bicho-papão grandioso demais, isso é um tipo de aprisionamento. Porque isso também não é suficiente para ter um relacionamento saudável. Se você é uma pessoa que não é capaz de ser feliz sozinha, você não será capaz de ser feliz com o outro. Isso. E essa infelicidade vai aparecer em algum momento. Tá? Então, essa coisa de, olha, você é a razão da minha vida. Olha isso, as pessoas, olha o que elas dizem umas para as outras.
você é a razão da minha vida. Como se o outro fosse embora, não haveria mais razões para viver. Isso é um grau de dependência emocional do tamanho do mundo. A gente não deveria dizer isso nem acerca dos nossos filhos. Que você pode ter um filho hoje e ninguém garante que esse filho vai crescer de maneira saudável. Ele pode morrer. Sim. Ele pode morrer daqui a 4 anos. Ele pode pegar Covid, ele pode ter uma doença, ele pode ser atropelado. Inúmeros acidentes podem acontecer. Não, a razão da nossa vida não são os filhos. Os filhos são parte importante. O relacionamento amoroso é parte importante, mas ele não tem que ser a nossa única razão de viver, de tal maneira que se a gente se divorciar, acabou a vida, de que se a gente perder o filho, quer dizer, quando o filho for embora, casado, né, a gente não tem mais razão de viver, pelo amor de Deus, né? Então, pense nisso, a falta de liberdade para criar uma razão de viver que é exterior a você, mostra o seu nível de dependência emocional e o quanto você ainda não alcançou a liberdade que você precisa alcançar, que é fruto da maturidade, de tal maneira que a sua felicidade não está vinculada ao seu relacionamento puramente. Sim. E nem à criação dos seus filhos. A sua felicidade é uma coisa muito anterior a isso. E é muito interessante você ler relatos, por exemplo, de pais que perderam seus filhos e, embora sintam falta deles, sintam saudade deles, são pessoas que continuaram a vida, olharam para frente e vamos que vamos. Sim. Ou pessoas que se divorciaram de um relacionamento que foi muito bom durante alguns anos da vida, mas que ao se divorciarem, né, procuraram meios de evoluir, de crescer, de amadurecer e seguiram a vida. Não tem essa de parar no passado, de ficar olhando para trás e de achar que só naquela época eu era feliz. Não, é olhar daqui para frente, sim, superar e vencer e evoluir. E essa é a verdadeira liberdade, é a sua capacidade de evolução pessoal. Sim, e viver um dia de cada vez, né? Uhum. Não é porque você tem liberdade que você vai ter a felicidade ao extremo. Terão dias e dias, dias tristes, dias felizes, e cabe a você viver da melhor forma. Sim, e para encerrar, a liberdade que produz a felicidade a dois é a liberdade de vocês juntos construírem algo único, algo inédito, algo que só pode ser atribuído ao conjunto, a vocês dois. Então é essa liberdade da gente escolher como vai ser a nossa vida, como vai ser o nosso ambiente doméstico, qual vai ser a cor da nossa parede, como vamos viver, como vamos organizar o nosso tempo, vamos assistir um filme ou não, vamos assistir uma série ou não, vamos trabalhar nessa direção ou não. Então essa liberdade gostosa, maravilhosa de escolher qual vai ser a cultura familiar, sabe, esse projeto de lar que vocês vão construir a partir da personalidade de vocês, a partir da criação de vocês, da educação de vocês e dessa mistura linda de vocês, de um com o outro, sabe? Vocês têm liberdade para escolher como as coisas vão funcionar, sim, em que horário irão acordar, que horário irão dormir, como estudarão, o que estudarão. E essa coisa de apoiar um ao outro, sabe? Nos sonhos individuais e nos sonhos também como casal, né? Sim, eu li uma vez que você tem liberdade quando você casa de construir a sua família. Não é porque você teve uma família ruim lá atrás que isso vai se repetir. Claro, vai se repetir se você permitir. Mas tenha consciência que você está formando uma nova família e são as suas regras, são o jeito de vocês ali misturados que vai formar o seu lar. Então tenha liberdade de construir uma vida a dois feliz, né? Sim, e quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita,
a qualidade dessa construção pode aumentar potencialmente. É por isso que nós criamos a comunidade Amor em Construção, o link está aqui na descrição, né? Onde nós ensinamos você como construir algo único com a pessoa que você ama. E não ficar repetindo padrões, modelos prontos, né? Mas a partir do diálogo, a partir da personalidade, do jeito único de ser de vocês, como vocês podem construir essa família juntos. O link está aqui na descrição, conheça a comunidade Amor em Construção, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque é um ambiente de trocas de experiências, nós fazemos chamadas de vídeo todos os meses, a gente também sorteia livros que vão enriquecer, vão te dar repertório para poder realmente encontrar essa jornada de felicidade a dois e de construção de uma família feliz. Então eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você estar com a gente nessa mesma comunidade, tá bom? É isso, né, meu amor? Então guarde isso no seu coração, sabe? A felicidade a dois é fruto de liberdade. Sim. Lembre-se disso. Quem fala que relacionamento a dois é aprisionamento é porque não aprendeu a construir um relacionamento feliz a dois. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa que teve relacionamentos que não deram certo, sim, uma pessoa que não soube também trazer esse tema para o diálogo dentro do relacionamento, porque se você conversar mesmo com o outro e trabalhar isso no relacionamento de vocês, meu Deus, você vai acordar de uma forma leve, vai dormir de maneira leve. Durante o dia, vocês vão saber lidar com os desejos um do outro, né? De repente, o meu amor está desejando algo e a minha maior alegria é satisfazer os desejos dela, seja do ponto de vista financeiro, emocional, seja uma comida que ela está com vontade de comer. Esses dias atrás eu estava desejando muito um chocolatinho, sabe? Só que já era 9 horas da noite, etc e tal. E eu só citei isso e o meu amor, depois que terminou o filme, pegou o carro, foi lá no mercado, comprou esse chocolatinho, trouxe. E aquilo foi um gesto de amor, sabe? Ela era livre para não ir. Foi só um comentário aleatório. Mas quando a gente ama de verdade, a gente adora fazer o outro feliz, dar demonstrações de amor, de carinho. Então, cultive essa liberdade, sabe? Porque tudo vai ficar melhor entre vocês. Sim. E nenhum dos dois vai se sentir preso, aprisionado. Isso vale para o futebol, isso vale para o videogame. Todo mundo merece ter um momento a sós dentro do relacionamento, um momento pessoal em que você cuida das suas coisas, né? Sim, isso é bem importante, né? Ter a liberdade de ser você quem você é dentro do relacionamento, sem perder os seus hobbies, seus jeitos e suas vontades. Sim, se você não assistiu o vídeo anterior em que nós falamos sobre o que não é felicidade a dois, vai aparecer aqui agora, você pode assistir esse vídeo e vamos que vamos.